Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Nesse Evangelho, que já é um conhecido nosso, o Evangelho da mulher adúltera, nós mais uma vez somos chamados a examinar a nossa própria consciência. Porque nós temos uma mania, um hábito, um costume, ou poderíamos dizer até um vício, uma tendência de julgar os outros, de condenar os outros, e às vezes até de usar a própria fé para fazer isso. Isso não cabe a nós. O julgamento cabe a Deus, porque Ele enxerga o interior e Ele conhece a história de vida de cada um e as motivações que levam a pessoa a cair. É verdade que nós podemos perceber o erro do irmão, da irmã. É verdade que o erro do irmão, o erro da irmã nos atinge, nos afeta, e às vezes é um erro que é inconveniente e compromete as relações. É verdade. E dentro disso, nós também devemos ter caridade. A caridade que o próprio Evangelho fala: se o teu irmão pecar, chama ele. Conversa com ele, instrui, orienta, dá um conselho, oferece ajuda. Essa é a postura correta. E nós, infelizmente, na maioria das vezes, agimos como aquele grupo que flagrou a mulher em adultério, foram machistas, porque o homem eles não levaram lá, só levaram a mulher, e já estavam ali julgando, condenando, querendo apedrejá-la, ou seja, inclusive serem justiceiros, fazer justiça com as próprias mãos. Tomemos cuidado para nós não alimentarmos no nosso coração esse patrulhamento religioso, essa coisa de ficar olhando para os outros e ficar se ofendendo porque o outro não fez, porque o outro não vive, porque o outro não presta, porque o outro peca, porque o outro isso e aquilo. E às vezes até se justificando com o pecado do outro. Olha, meu irmão, minha irmã, todos nós somos pecadores. Eu que estou pregando esse Evangelho para você sou pecador. Eu me confesso. Eu me arrependo dos meus pecados e luto para não cair. E quando caio, busco a misericórdia de Deus na confissão. E é importante que nós façamos o esforço de, ao invés de ficar olhando para o defeito, para o erro, para o pecado do outro,
a gente olhe para o nosso próprio erro, para o nosso próprio pecado, para a nossa própria fraqueza. É mais produtivo olhar para si, não para se condenar, ou para se entristecer, ou para se desesperar, ou para desanimar, mas um olhar para si com o olhar misericordioso de Deus, um olhar para si com um olhar bondoso, cheio de compaixão de Deus. E a partir daí, conhecendo-se, você tem a possibilidade de, com a graça de Deus, melhorar, mudar, se trabalhar, crescer, progredir na fé. Portanto, meu irmão, minha irmã, a máxima que Jesus lançou para aqueles homens, aquela frase, aquela pergunta, continua valendo para nós. Aliás, não foi uma pergunta, né? Foi uma afirmação. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Portanto, que a nossa medida seja a medida da misericórdia, não a medida da condenação. Porque com a mesma medida que nós medimos, nós também seremos medidos. Que nós aprendamos a perdoar, a sermos tolerantes, a termos paciência, a aconselharmos, a querermos o bem do nosso irmão. Nós não somos justiceiro do outro. E se o outro erra e esse erro afeta, de certa forma, as nossas relações fraternas, aí é necessário uma correção fraterna, não para punir o outro ou castigar o outro, mas para amorosamente ajudar o outro a enxergar o seu erro e a melhorar. O objetivo é sempre esse, nunca é condenar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.